bacana. Esse assunto é muito bom. Ricardo, a gente está falando aí sobre os hooks da intelectualidade, mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, olha. Como foi que se iniciou o conceito da justiça na humanidade? Porque dá uma impressão, Ricardo, Sim. Desculpa, dá uma impressão que não existiu justiça, né? Que como o mundo se inicia, eu acho que seria cada um por si e Deus por todos. Cara, haveria necessidade de a gente ter um tempo bem amplo, né? Como existem faculdades de direito, existem realmente estudiosos que lidam com esse tema justiça, que se debruçam, de verdade, sábios, que se debruçam sobre esse tema. Então, para a gente discorrer a respeito de justiça, a gente necessita de uma brevidade no tempo, né? Então, vamos tentar tecer uma linha de raciocínio aqui. Como você havia dito logo no começo do programa, sobre que as coisas advêm de cima, né? As coisas mais elevadas, os conceitos, a sabedoria, o conhecimento, a verdade, a beleza, etc., advém de Deus, advém de cima. Eu lembrei ali da segunda lei hermética, né? A lei da correspondência, que pressupõe exatamente que tudo que está embaixo é como que está em cima. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Entendendo esse conceito, a gente começa a compreender que, primeiro, se ainda para trazer um conceito de justiça para cá, já teria que ter em cima, né? Porque é ele que é a fonte, Deus que é a fonte. Uhum. Então, primeiro a gente vai lá em Deus. Primeiro a gente acredita em Deus, né? E a gente começa a conjecturar. A respeito de Deus, tem lá capítulos e capítulos falando de Deus no livro de Urântia, de uma maneira que a pessoa que busca a verdade se deleita na narrativa do livro a respeito de Deus. E Deus, como fonte primeira de tudo, né? de bom para toda a humanidade, tem alguns atributos, né? Um dos atributos, vários atributos, né? Deus é fonte primeira, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é infinito, e assim a gente vai começar a trazer várias qualificações do inqualificável. Qualificações para a gente compreender aqui na nossa capacidade intelectiva aqui na raça humana, né? Então, a questão da justiça advém dele também, né? Primeiro a gente tem que compreender, cara, o porquê, né? Qual que para ter uma justiça requer uma lei, né? Então, se Deus é a fonte de tudo, ele é o mandatário, ele é o governante. Isso. E o governante tem lei, né? Então a lei suprema de Deus sede vós perfeitos como eu sou perfeito, né? Então é a lei de Deus. A gente tem uma compreensão, principalmente eu enquanto militar, nós temos uma compreensão de ordem, né? Então quando eu não vejo uma outra maneira de falar um mandamento, né? Quando fala o mandado supremo, não tem outra maneira de falar sobre o mandado supremo se não for uma ordem, né? Algumas pessoas podem até olhar assim um Deus meio muito direto, um Deus que deu uma ordem, como assim, cara? Mas note a ordem que está sendo dada: sede vós perfeitos. E essa ordem advém da ilha do paraíso, advém do Pai Universal, do perfeito até chegar o imperfeito, e vem através dos mensageiros de Deus, né, de todos eles, até chegar no Jarmilson, no Ricardo, no Alan, né, essa ordem. Então, daí já começa a noção, né, de lei, né, no universo, da ordem que existe no universo, né, e a compreensão que a gente tem. Se eu acabei de falar que é do perfeito para o imperfeito, então existem realidades. A realidade é a realidade mesmo e o processo evolutivo que nós estamos passando aqui. Exato. Né? Exato. Então, o atrito entre a realidade e ainda o processo evolutivo, eu não vou nem dizer irreal, mas eu posso até conjecturar assim, dessa maneira, em busca da realidade, esse atrito
que gera aí a possibilidade do mal, né? Então, deixa eu parafrasear aqui o que o livro está falando para exemplificar bem. O homem evolucionário acha difícil compreender plenamente o significado do mal e captar o sentido desse mal, do erro, do pecado e da iniquidade. O homem é lento para perceber que o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera um mal potencial, que o conflito entre a verdade e a falsidade produz a confusão do erro, que o dom divino da escolha, do livre arbítrio, pode levar aos domínios divergentes do pecado e da retidão, que a busca persistente da divindade conduz ao reino de Deus e que a contínua rejeição desse reino, ao contrário, conduz aos domínios da iniquidade. Os deuses não criam o mal, nem permitem o pecado e a rebelião. O mal potencial existe no tempo, em um universo que abrange níveis distintos de significados e valores de perfeição. O pecado será potencial em todos os reinos, nos quais os seres imperfeitos sejam dotados com a capacidade de escolha entre o bem e o mal, conflitante em si mesma, a presença da verdade e da inverdade, e do verdadeiro factual e do falso, constitui uma potencialidade para o erro. A rejeição voluntária da verdade é o erro. A escolha deliberada do mal constitui o pecado, e a adoção persistente do pecado e do erro constitui a iniquidade. Há toda uma sequência de aceitação, de fazer a vontade do Pai, de ser perfeito, né? E a não aceitação, né? Essa gênese de aumentar o conceito de justiça aqui no nosso planeta, em todos os planetas evolucionários, é um processo gradual, né? Quando o príncipe planetário veio para cá, nessa relação de indivíduos, né? Ele veio e traz uma sentença de fazer a vontade de Deus também. E ele traz a maneira justa de fazer negócio. De simples. Irmão, o que é justo para você? Isso aqui é justo? Então, tá justo. Num nível bem primitivo. Exato. Né? Então, os conceitos de justiça estão sempre se amplificando. Né? Hoje você tem um conceito de justiça, mas antes, em algum outro tipo de experiência, o teu conceito seria um pouquinho menos elevado. No decorrer da experiência humana, no decorrer da experiência enquanto seres humanos em geral, em humanidade, o conceito do planeta de justiça também vai se evoluindo. Né? Por quê? A aplicabilidade da justiça, que aqui nesse texto específico que eu li, ela é assim, muito mais amplo. Por quê? Imagina, na aplicação da justiça requer a misericórdia, né? Que é o que Jesus Cristo sempre concede para a gente, a misericórdia de Deus. Então, quando a gente começa a compreender que a justiça ela não pode ser fria na lei, na letra da lei, fria somente, pode ser também, mas também tem a lei. Tem a oração do Pai Nosso, por exemplo. A oração do Pai Nosso fala, perdoa para que seja perdoado. Né? Então ali tem uma lei. Se não perdoar, não tem como receber perdão, porque não merece. Só que essa é a risca da lei. Né? Agora imagina todos nós. Mesmo aqueles que não merecem o perdão, merecem a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia ela não depende do merecimento. É muito mais amplo. A misericórdia é um ato de amor. Né? Então o amor ele supera a risca da lei, a lei fria. Né? Existem muitos exemplos. Esse eu trouxe o exemplo maior que eu vejo, o exemplo central de aplicação da justiça, que é a rebelião de Lúcifer, trazendo ali a complexidade da criação do mal potencial, do mal factual, do bem que é sempre real, mas porém evolutivo, né?
E também no relacionamento de Jesus, né? Jesus fala para... Tem uma passagem bíblica que fala, não julgueis para que não sejam julgados. Né? Mas a gente vive num processo que a gente tem que julgar. A gente tem que julgar se a gente quer fazer amizade com uma pessoa, se a gente quer que ela seja nosso amigo, se a gente quer fazer negócio com ela. É um nível de julgamento. Né? Tem uma passagem no livro de Urântia, que eu realmente não me recordo o local que está, mas se não me falha a memória está no diálogo de como é o nome daquele grego? Gonode. Eu acho que está nesse diálogo. Que Jesus fala, julgueis com misericórdia. Agora você imagina, nós aqui, a gente tratando algum tema, e a gente vai aplicar a justiça, e a gente aplica a misericórdia. Né? Só que a nossa misericórdia jamais, na minha compreensão, vai alcançar o tamanho da misericórdia dos reveladores. São muito mais evoluídos do que nós, têm muito mais amor do que nós ainda temos. Uhum. Agora imagina a misericórdia do próprio Criador, Jesus Cristo. O tamanho que é. Quando ele fala, não julgueis com misericórdia, a gente tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás de um grande pensador, que ele fala, Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Aí ele explica. Bom, vamos supor que a gente conseguisse mensurar em quantidade numérica o bem que você faz para alguém. Vamos supor que você consiga fazer um bem nota 10. Deus não vai. Quem é que paga o bem? Não é Deus? Então ele não vai te pagar 10. Senão você seria igual a Deus. Pô. Já seria o mesmo nível de Deus. Né? Então Deus poderia te pagar 10 elevado a 10. Né? Ia exponenciar o bem que você iria receber dele. Né? Porque ele não se deixa vencer em generosidade. Você não pode ser mais generoso do que Deus. Da mesma forma, de um linguajar militar, Jesus Cristo, eu estou falando, né? Jesus Cristo enquadrou, mas eu posso nem usar esse termo também, o seu pai, José, quando ele fala, ele estava num diálogo muito bonito, que ele fala, pai José, eu não consigo imaginar que o meu pai do céu, ou o Senhor, possa me amar mais do que o meu pai do céu. Não entra na lógica. Exato. Né? Por quê? Porque o pai do céu não se deixa vencer em nada. Em generosidade, em amor, em beleza, em bondade, etc. Em nada. Agora você imagina na misericórdia. Na aplicação da justiça. Né? Então, o livro de Urântia traz diversas processos de conceitos. Você falou da gênese do conceito de justiça na humanidade. Desde os primórdios, desde do príncipe planetário até os dias atuais. Será que a gente já tem uma capacidade de fazer julgamento? Será que a gente já tem uma capacidade de julgar com misericórdia? Será que a gente merece a misericórdia de Deus? Será que a gente faz por onde merecer? Algum nível de misericórdia de Deus? Né? Então, e será que a gente aplica a misericórdia? De verdade, que a gente pensa que aplica? Eu vi uma reportagem recentemente, numa matéria, não lembro exatamente aonde, que os juízes, né, fizeram uma pesquisa americana que os juízes teriam, no caso, a tendência de ter uma mão mais leve se eles já tivessem almoçado. Né? E o oposto era verdadeiro. Se eles não tivessem almoçado, eles teriam uma sentença mais rígida. Ou seja, eles aplicavam a justiça conforme a sua fisiologia. Não era conforme nem a letra da lei, nem mesmo nos atenuantes, nos agravantes. Não fazia sentido. Por causa da fome. Né? Então, essa aplicação da justiça é muito, muito complicada. A questão, por exemplo, tem um outro debate hoje de âmbito mundial, né, sobre os conselhos. Né? Existem 3, 5 juízes, um acórdão, né, para dar uma sentença, 7 ministros, por assim dizer, para dar uma sentença. Por quê? Porque, teoricamente, era mais difícil 7 pessoas errarem
né, do que uma. Se a pessoa não no seu direito, ela a misericórdia e a justiça. Né? Até o tempo que isso, que a gente estava falando aí da rebelião, do julgamento de Lúcifer, o tempo que poderia ser, e poderia ser um tempo muito longo, para ser aplicado a justiça. Para que aquela pessoa tenha, por exemplo, se a gente cometer um erro, vai ser aplicado a justiça na hora. Né? Então, esse não julgueis, né, já ampliando o tema, esse não julgueis tem um... A gente está falando do livro de Urântia hoje. Eu sempre percebo, sem querer me alongar, eu sempre percebo que para ler o livro de Urântia, nós temos, enquanto estudantes, a necessidade de a gente preencher o nosso imaginário. Né? Principalmente hoje na sociedade, que muitas pessoas leem bastante. Só que na minha compreensão, eu, que tive muita dificuldade no tempo de infância, que não tinha acesso à literatura, como a gente tem hoje tão aberto, a gente não consegue preencher o nosso imaginário para compreender de uma maneira mais profunda o que o livro está falando. Né? Então, por exemplo, tem lá uma peça teatral de Shakespeare, do judeu, que pede justiça. Não, eu quero justiça. Por quê? Porque eu fiz um contrato com ele, eu paguei, emprestei dinheiro para ele, e uma cláusula que tinha no contrato era o quê? Se ele não me pagar até tal hora, eu vou tirar uma lasca do couro dele, do corpo dele, eu vou tirar uma lasca. Aí houve todo um julgamento, ofereceram um dinheiro para ele, tá aqui, cara, vamos pagar o dinheiro para você. Ele, não, negativo, não pagou no horário, eu quero a justiça, eu quero porque eu quero. Aí, então, depois de um bom tempo de diálogo, de ofertas, de várias tentativas de negociação, o advogado de defesa fala, então tá, só que é o seguinte, o juiz dá a sentença. Você pode tirar a lasca do couro dele, mas não pode tirar o sangue. E aí, como é que você vai fazer? Agora, você pediu justiça, faça justiça. Porque se você tirar o sangue dele, a sentença vai ser para você. Então, a gente tem, isso é Shakespeare, né? Isso é conhecimento universal. Então, quando a gente começa a compreender essas nuances, né, de aplicação de justiça, e vai aumentando cada vez mais com a expansão de consciência, vai aumentando cada vez mais o conceito, até um dia, cara, a gente ter uma compreensão do conceito de justiça do próprio Pai Universal, cara. Pô, imagina, se a gente já está falando aqui dos reveladores, eles já trazem uma sentença. Não são eles que darão a sentença em Lúcifer, não são os reveladores. Né? Não são eles que vão lá bater o martelo. Mas eles já trazem uma compreensão de justiça. Eles falam, cara, vai ser liquidado, eliminado. Né? Já trazem uma compreensão. Agora, imagina o próprio Criador do universo, no conceito de justiça. Né? Deus é Pai. Então, até nisso, como Pai, interfere entre aspas, né? Atenua na aplicação da justiça. Porque o Pai, ele tem a tendência de não sentenciar uma coisa negativa. Né? Deus nunca vai sentenciar numa coisa negativa, vai sentenciar no justo, no reto. Mas até nisso a gente tem que avaliar. Mas como eu disse, é um tema que realmente requeriria tempo para a gente ficar aqui horas e horas conversando a respeito disso. Mas é uma simbiose, cara. O conhecimento cristão, o conhecimento trazido pelo livro de Urântia, começa no alto e traz toda uma simbiose de coerência até no micro, no macro para o micro e do micro para o macro, com todas as nuances de coerência, para trazer uma verdade mais concreta e mais elevada. Mais elevada, perfeito. Você falou uma coisa que eu lembrei, por favor, eu sou ótimo em trocar nomes. Não sei se é o rei Salomão, sim, que julgou lá as mulheres que tinham um filho, que estavam lutando pelo filho. Eu acredito que essa justiça, não, como tu falou, tá se referindo, trazendo aqui para o mundo dos homens, né? Salomão teria um pensamento um pouco mais divino em fazer esse tipo de decisões, né? Que de fato ajuda ou prejudica a vida de outras pessoas, de outros seres humanos, né?
Então, eu acredito que poderia usar ele como uma referência nesse sentido, né? Ele sempre, Salomão é sempre conhecido assim pela sua justiça, né? Inclusive, mas nesse caso aí em específico lá das mães, né? Ele, na verdade, Nem tudo pode ser levado ao pé da letra. Mas em cada situação tem assim, as nuances, né? O livro de João diz o seguinte: não tem nada que a justiça vai destruir que a misericórdia não possa salvar, né? Então, ao ponto de vista divino, é bem diferente do nosso. Ele usa o exemplo do caso de Lúcifer, que pra gente pode levar centenas de mil anos, o caso. Mas do ponto de vista do paraíso, a sentença foi dada instantaneamente após o ato. Então, a justiça é relativa. Exatamente. Não é que ela seja, pra gente, pra nossa percepção, no nosso nível de consciência hoje, são amebas no universo, a gente percebe algo como se fosse muito demorado, dependendo da gravidade do que for. Mas todo aquele processo de lei que leva do ato até a sentença, até a consequência do ato, já é instantâneo do ponto de vista divino. Então é por isso que a justiça humana também vai evoluir para encurtar cada vez mais essas nuances, porque a sutilidade, a gama de complexidade dos sentimentos humanos, do pensamento humano é muito grande. A variação é muito grande para você julgar cada ato somente pelo que aconteceu ali. Né? Você deu um exemplo aí da mãe, que o que é o correto? É dividir no meio, né? O correto é esse. Exato. Não, tu quer teu filho? Tu quer então? Pode dividir no meio, escolhe a parte que quer ficar aqui, tu quer a parte da cabeça ou a parte de baixo. Mas a mãe, ela se doa pelo filho. Então não, pode deixar o menino vivo. Já sabe que ela é a mãe. Né? Também tem o exemplo que o Ricardo deu aí. Isso é agir com sabedoria, né? Exatamente, sabedoria. Essa sabedoria ela vai sendo conquistada progressivamente com as experiências e vivências da justiça. Né? Foi muito bem trazido aí pelo Ricardo.